um coração alegre, jubiloso, feliz, que eu os cumprimento na graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Oséias, da irmã Lil. O Senhor e a senhora são referências para a minha família. Nós estamos, eu e Sara, com 23 anos de casados. Tem aí mais um tempinho a percorrer. Que Deus os abençoe e que esses anos se multipliquem. Uma referência de uma família linda, de uma família abençoada. Deus continue abençoando a família, Deus continue abençoando o ministério. E muito obrigado, pastor Oséias, por esta oportunidade de retornar a esta igreja e de ter essa responsabilidade de ministrar a palavra de Deus. Quero também agradecer ao Senhor, louvar ao Senhor pela vida de Gabriel, de Cíntia, esse casal simpático, abençoado, que sempre tem me recebido muito bem aqui no estado de Pernambuco, o pastor Joel, o pastor Eliseu. Estamos juntos, pastor Eliseu, no ministério e também dos cabelos brancos. Quero cumprimentar e louvar a Deus pela vida da irmã Cíntia, das esposas dos pastores, dos obreiros, da liderança. Muito obrigado por me acolher nesta noite, essa igreja linda, abençoada, feliz, padrão Advec. Isso é que é bom. Sai lá de Igapó, vem aqui para Embiribeira e encontra esse povo feliz, esse povo abençoado, esse povo que ama a palavra de Deus. Deus tem colocado uma palavra no meu coração e eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 50. Leremos no verso 14 ao verso de número 21. Gênesis, capítulo 50, do verso 14 ao verso 21. Os irmãos estão abrindo a Bíblia. Eu moro em Natal há muitos anos, mas nasci aqui no estado de Pernambuco. Sou potiguar de coração, mas sou pernambucano de nascimento. Quando eu saí daqui, muito pequeno, os meus pais haviam se separado e o meu pai foi morar em Natal e eu fui com ele como um adolescente. Depois, ganhei o meu pai para Cristo, eu fui o primeiro na família a aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Ganhei o meu pai para Cristo, meu pai já partiu para o Senhor, a minha mãe mora aqui ainda em Recife e é membro da Assembleia de Deus aqui do estado de Pernambuco. Também ganhei para Cristo, glória a Deus. A lembrança que eu tenho aqui do estado de Pernambuco é da época de muito pequeno, mas louva a Deus pelo povo deste estado, louva a Deus por este estado na nossa federação, né? Potiguar de coração, mas pernambucano de nascimento, e sempre que venho aqui tenho a alegria de poder reencontrar algumas pessoas conhecidas e relembrar algum episódio da minha infância, da minha adolescência, que foi quando eu saí daqui. Gênesis 50, do verso 14 ao verso 21, assim nos diz a palavra de Deus. Depois de sepultar seu pai José, seus irmãos e todos os que com ele haviam subido para o sepultamento, voltaram para o Egito. Quando os irmãos de José viram que seu pai estava morto, disseram: e se José nos odiar e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos? Então mandaram dizer a José: teu pai, antes de morrer, nos ordenou: assim direis a José: perdoa a transgressão de teus irmãos e o pecado deles, porque te fizeram mal. Agora rogamo-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou enquanto lhe falavam.
Depois disso, seus irmãos também foram, prostraram-se diante dele e disseram: seremos teus escravos. José lhes respondeu: não temais, por acaso estou eu no lugar de Deus? Certamente planejastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem para fazer o que se vê neste dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Agora não temais, sustentarei a vós e a vossos filhinhos. Assim ele os consolou e lhes falou ao coração. Somente até aqui. Eu vou fazer isso apenas uma vez. Eu queria que você pudesse olhar para este irmão que está ao seu lado e dizer o seguinte: meu irmão, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus manda te dizer: aguenta firme, não desista, tem bênçãos e vitória vindo da parte de Deus. Glória a Deus. O que seria de cada um de nós se Deus não conhecesse a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa luta? O que seria de cada um de nós se Deus não conhecesse as nossas limitações, os nossos conflitos, as nossas fraquezas? O que seria de cada um de nós se Deus não soubesse da nossa vida, das nossas circunstâncias, daqueles que muitas vezes nos fazem de inimigos sem que nós tenhamos lhes feito nenhum mal? O que seria de cada um de nós se não fosse a presença, se não fosse a graça, se não fosse a misericórdia de Deus? Se nós estamos aqui nesta noite, é por conta da graça, é por conta da misericórdia, é por conta da presença de Deus em nossas vidas. No mundo de mais de 7 bilhões de pessoas, certamente muitos não puderam acordar no dia de hoje. Você acordou, é graça e misericórdia de Deus. Muitos até acordaram, mas não puderam se levantar. Olha aí você de pé, é graça, é misericórdia de Deus. Alguns não puderam ver, enxergar, ouvir. Você está vendo, você está ouvindo. Outros talvez não tiveram nem a oportunidade de tomar uma refeição. Você tomou café, almoçou, jantou. Isso é graça, isso é misericórdia, é a presença de Deus em nossas vidas. O que seria da vida de José se não fosse a presença de Deus, a graça e a misericórdia de Deus? E é exatamente sobre José que eu quero lhes falar nesta noite. A história de José preenche 12 capítulos do livro de Gênesis, tendo o seu sofrimento se iniciado a partir do momento em que o seu pai manifesta o seu amor a José muito mais do que aos seus outros irmãos. José é para nós um exemplo de perseverança, de integridade, de retidão, de caráter espiritual inegociável. José é para nós um exemplo de que vale a pena confiar em Deus, vale a pena esperar em Deus, vale a pena entregar as nossas vidas nas mãos de Deus até as últimas consequências. José é para nós um exemplo de alguém mais que vitorioso, de alguém mais do que vencedor. José era apenas um adolescente de 17 anos, o preferido de seu pai. Havia ganho uma túnica longa de muitas cores, e isso
causou muita inveja nos seus irmãos. Tudo parecia caminhar bem na vida de José. O seu pai o amava, o seu pai o presenteava, as perspectivas de José eram boas, mas em pouco tempo as tempestades e lutas começam a surgir. Os seus irmãos o odiavam por essa preferência, mas eles passaram a odiar ainda mais José, pelo fato de José sonhar e compartilhar os seus sonhos. E essa é uma das lutas pelas quais este adolescente de 17 anos vai ter que passar. Ser odiado e tratado pelos seus irmãos como um sonhador. José sonha que estava dando feixes no campo com seus irmãos e que de repente o seu feixe se colocava no centro e todos os feixes o reverenciavam. E seus irmãos vão entender que ele ocuparia uma posição de autoridade sobre eles. E eles vão se opor, eles vão rechaçar esse sonho de José e odiá-lo ainda mais. José também foi repreendido pelo seu próprio pai, porque José vai compartilhar um outro sonho, dizendo que o sol, a lua e 11 estrelas iriam se dobrar diante dele. E o seu pai o repreende. José, que história é essa? José, que conversa é essa? Porventura nós vamos nos dobrar diante de você? Eu acredito que uma das maiores provas e tribulações na vida de um ser humano seja aquela que você vai ter que enfrentar no seio da sua família. Não é fácil viver o que José viveu. Não é fácil enfrentar as lutas que José enfrentou, em especial sendo apenas um adolescente. Mas José foi odiado e tratado pelos seus irmãos como um sonhador qualquer. José foi repreendido pelo seu próprio pai. Mas não foi apenas isso. Os seus irmãos o odiavam tanto que o venderam, quase o mataram, para uma caravana de midianitas. Aqueles que deveriam ter amor, aqueles que deveriam acolher, aqueles que deveriam proteger, agora estavam vendendo o sonhador, vendendo o seu próprio irmão para uma caravana de estrangeiros. Na casa de Potifar, um oficial egípcio, José foi difamado injustamente pela esposa daquele homem, simplesmente porque ele não negociou o seu relacionamento com Deus, se recusou a pecar contra Deus e também contra o seu chefe, contra o Senhor que o empregou. Na prisão, José também foi esquecido pelo copeiro-mor de Faraó. José havia revelado o sonho de 2 oficiais egípcios, e um desses oficiais, o copeiro-mor, iria voltar a servir vinho para Faraó. E ele pediu que ele lembrasse da situação de José, que ele fizesse menção do nome de José a Faraó, porque ele estava ali injustamente preso. Mas a Bíblia diz que o copeiro-mor se esquece de mencionar o nome de José a Faraó por haver interpretado o seu sonho por 2 longos anos. Essas são as lutas, as tempestades pelas quais José precisou passar. Mas em tudo que José passou, ou melhor, em tudo aquilo que a gente passa, nós cremos pela fé que há um propósito, que há um sentido. O pastor John Hagee, um pastor norte-americano que pregou na nossa sede no Rio de Janeiro, ele tem uma mensagem, ele até pregou essa mensagem
Quando você tem uma promessa, você enfrenta um problema até que venha a provisão. Promessa, problema, provisão. É exatamente isso que José está vivendo. E a história de José mais parece aquelas histórias que alternam boas e más notícias. Uma boa notícia: José é o filho favorito. José é o filho querido do pai. Uma boa notícia. Uma má notícia: por conta de ser o filho preferido, os seus irmãos o odeiam. Seu pai lhe dá uma bela túnica. Quem não quer ganhar uma túnica? Quem não quer ganhar um terno? Quem não quer ganhar uma roupa nova? Uma ótima notícia. Mas seus irmãos o invejam por conta dessa túnica e a arrancam dele. Uma péssima notícia. Potifar se agrada de José, porque José era alguém dedicado, comprometido. Ótima notícia. Vai se destacar diante do seu chefe. Mas a Bíblia diz que a mulher de Potifar também se agrada de José. E aí já não é uma boa notícia. José resiste ao assédio. Ótima notícia. Firmeza, convicção, caráter inegociável, fé em Deus. Mas por conta de resistir ao assédio daquela mulher, injustamente, José vai parar na cadeia, vai perder a sua liberdade. E isso não é uma boa notícia. José na cadeia interpreta o sonho do copeiro Mó, e este copeiro Mó iria voltar a trabalhar. Ótima notícia. Mas o copeiro Mó volta a trabalhar e não se lembra de mencionar o nome de José para o soberano egípcio. Uma péssima notícia. Olhando a história de José por esse prisma, por essas lutas, e parece que as coisas só pareciam piorar para José. Quando algo dava uma melhorada, aí piorava de vez e a sua situação ia ficando cada vez mais difícil. Que final você daria para uma história como essa? Vendo apenas as lutas, vendo apenas as tribulações, vendo apenas as tempestades, será que você poderia imaginar que José seria uma espécie de ministro da economia ou primeiro-ministro da nação mais poderosa da época, o Egito, e um dos maiores administradores da humanidade? Havia um diferencial. Aparentemente não havia nenhuma perspectiva na vida de José. Uma família que o odiava, pelo menos seus irmãos. Separado da família, ainda adolescente, e tendo que enfrentar lutas e circunstâncias muito além da sua compreensão. O máximo que nós poderíamos imaginar de José é que José seria mais um derrotado. É que José seria mais um rebelde. É que José seria mais um fracassado, um amargurado de coração. E olhando a história de José, nós podemos afirmar que José tinha todos os ingredientes para ser um fracasso total. Mas a Bíblia diz que durante toda a sua história, Deus estava com José. E por Deus estar com José, e pela presença e graça de Deus, aquele que deveria fracassar torna-se em alguém com muita autoridade e vitorioso. Deus estava com José. Esse é o grande segredo. Era a presença, era a misericórdia, era a graça de Deus na vida de José, que fazia com que ele pudesse enfrentar cada uma destas lutas, e onde quer que José estivesse.
ele era um instrumento de Deus para abençoar o ambiente e as pessoas. É por isso que nós temos que ter muito discernimento. Às vezes, o sofrimento, a luta, a dor de hoje, ela tem um propósito divino. E ela pode ser cada degrau do alicerce que Deus está construindo para te conceder uma vitória. Tem gente que reclama de tudo, tem gente que murmura de tudo, tudo está ruim, tudo está complicado. Às vezes até na batida de carro agora, que você está reclamando, está murmurando, Deus está te livrando de um acidente lá na frente. É por isso que nós precisamos entender o sofrimento, a luta pelo propósito da fé. Nós precisamos entender a tribulação pelo propósito da fé, do nosso relacionamento com Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. E a última palavra, quem vai dar não é o inimigo. A última palavra, quem vai dar não é o médico, não é o juiz. A última palavra, quem vai dar não é um profissional. A última palavra na vida daquele que tem a presença de Deus, quem vai dar é o Senhor. É por isso que a situação pode estar difícil. É por isso que a situação pode estar complicada. É por isso que você pode estar vivendo uma das piores experiências da sua vida. Mas não desista, aguenta firme. Deus ainda não se pronunciou. E tem vitória, tem milagre, tem bênção da parte de Deus para você. Eu queria compartilhar algumas lições. Nós estamos num culto da vitória. E se há alguém que nós podemos dizer que foi vitorioso, esse alguém é José. Tinha tudo para fracassar. Tinha tudo para terminar mal. Mas a Bíblia diz que ele termina bem. A Bíblia diz que ele se torna um instrumento para salvar a vida de milhares de pessoas, dentre as quais a sua própria família. Deus tinha um propósito em tudo aquilo que estava acontecendo na vida de José. É interessante que no texto que nós lemos, quando o pai de José e seus irmãos morrem, a primeira preocupação dos seus irmãos é se José iria ou não iria se vingar. Porque a roda girou. José que estava lá embaixo, agora ele está lá em cima. E a preocupação dos irmãos era: será que ele vai se vingar? Manda dizer a ele que papai disse que ele tivesse misericórdia, que ele não se vingasse de nós. Depois eles próprios se aproximam de José para dizer isso, e José vai dizer uma coisa interessante. No verso 20, José vai dizer assim: certamente planejastes o mal contra mim. Isso é fato. Vocês planejaram o mal contra mim. Agora vocês foram até onde Deus permitiu que vocês fossem. Não passaram 1 milímetro de onde Deus não permitiu que vocês passassem. Vocês planejaram e intentaram mal contra mim. Agora, Deus, o Deus a quem eu sirvo, Ele transformou o mal em bem, a maldição em bênção, a derrota em milagre e em vitória. Em outras palavras, José estava dizendo: na verdade, quem sempre está no controle é Ele. É a graça dEle, é a misericórdia dEle, é a presença dEle. Vocês fizeram mal contra mim, mas fica tranquilo,
Deus permitiu, para quê? Para que eu fosse instrumento de bênção com os meus sonhos, para salvar a vida de vocês e dos vossos filhos. Eu queria compartilhar com vocês algumas lições da vida de José, na vida de um cristão, ou para a vida de um cristão. São lições de uma vida vitoriosa. A primeira lição que eu aprendo com José é que um cristão vitorioso, ele confia em Deus, ainda que ele não entenda as circunstâncias adversas ao seu redor. Olha aí para este irmão que está ao seu lado, diz assim para ele: continua confiando em Deus. Você não está entendendo nada. As coisas eram para melhorar e estão piorando. Você tem orado mais, você tem sido firme na campanha da vitória, e parece que o efeito é contrário, o efeito é reverso. Ei, continua confiando em Deus, ainda que você não entenda o que está acontecendo. Ponha a sua fé e a sua confiança em Deus, porque Ele sabe todas as circunstâncias, Ele sabe todos os limites, Ele sabe tudo o que está acontecendo. Nós não encontramos nesses 12 capítulos, que vai do capítulo 37 ao capítulo 50, exceto o 38, que vai falar de Judá e Tamar, uma outra história. Todos os demais falam da vida de José. Nós não encontramos José murmurando, José reclamando, José dizendo: não vale a pena confiar, não vale a pena. Olha como as coisas estão acontecendo na minha vida, olha como estão ficando piores a cada momento. Não vale a pena confiar, não vale a pena perseverar, não. E para a campanha da vitória, para o culto da vitória, para quê? É só dificuldade, é só problema. Ei, José não murmura, José não reclama, ele não entende o que está acontecendo, ele não sabe quando a promessa vai se cumprir, mas ele continua confiando, ele continua crendo, ele continua acreditando que um dia a coisa vira, que um dia a coisa muda, que um dia o tempo passa, que um dia a bênção vem, o milagre chega, Deus muda, dá resposta à nossa oração. Acontece, Deus tem o controle. Um dia, essa pessoa pela qual você tem orado e talvez esteja no mundo das drogas, da prostituição, da bebida, um dia, pelas tuas orações, pela tua perseverança, ela vai estar ao teu lado, louvando e glorificando a Deus com você. As coisas parecem piorar, mas você precisa continuar confiando. Esse foi um dos segredos da vida de José. Problema em casa, José continuou confiando. Vendido como escravo, José continuou confiando. Destratado na casa do seu patrão e difamado, José continuou confiando. Foi na prisão, José continuou confiando. José continuou crendo que Deus é poderoso para cumprir as suas promessas. José continuou crendo que não são as circunstâncias adversas que vão modificar o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas. Estas circunstâncias permitidas por Deus, elas vão tratar o nosso caráter, o nosso interior. Olha a história de Sansão. Sansão começa tão bem, nazireu, consagrado a Deus desde o ventre, uma das maiores manifestações de força física do Antigo Testamento. Tinha força, matava de 1000, levantava a porta e andava vários quilômetros, mas não tinha caráter.
Sansão tinha força. José tinha caráter. Aleluia! E o caráter de José foi trabalhado aonde? Nas circunstâncias que ele viveu. Nas lutas que ele viveu. Nas provas que ele viveu. Nas dificuldades pelas quais ele passou. Deus o abandonou. Deus nunca nos abandonou. Pastor Otto, e quando Deus fica em silêncio, isso não é indiferença. Quando Deus fica em silêncio, ainda assim Ele está conosco, mas no tempo certo Ele rompe o silêncio, e quando Ele tiver de se manifestar, Ele vai se manifestar, e a vitória virá, o milagre virá, a salvação virá, a libertação virá, a bênção do Senhor chegará junto com a sua palavra. No livro de Jó todo mundo fala. Fala o inimigo de nossas almas. Fala a mulher de Jó. Fala os amigos de Jó. Fala um outro que estava ouvindo a conversa, se mete e fala também. Jó fala também. Mas quem é que dá a palavra final? Quem é que fala por último? Deus. Quem é que pergunta a Jó? Deus. E diz: Jó, tu não entende das coisas naturais que virá das espirituais. E ainda assim, abençoa a vida de Jó. E ainda assim, muda a circunstância e a situação da vida de Jó. Continue confiando em Deus. Pode até ser que ele esteja em silêncio. Pode até ser que as coisas estejam piorando. Não desista. Continue confiando. No tempo certo Ele vai se manifestar. No tempo certo Ele vai falar. E quando Ele falar, a vitória virá. A segunda lição que eu aprendo nesse texto é que um cristão vitorioso, ele crê que Deus vai cumprir as suas promessas a seu modo e no seu tempo, independentemente das circunstâncias. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis da economia para poder cumprir com as suas promessas. Deus não precisa de ter um exército numeroso para poder vencer um outro exército. Deus cumpre as suas promessas independentemente das circunstâncias vigentes. Agora, Ele cumpre do seu jeito e Ele cumpre do seu modo. José saiu de casa com quantos anos? 17. Quase jovem, um adolescente. Quando é que José viu o cumprimento da promessa de Deus na sua vida? Com 30 anos, ele se tornou uma autoridade naquela terra. 7 anos de fome, ou melhor, de fartura, mais 2 anos de fome. Com 39 anos, seus irmãos precisaram sair da sua terra, porque já não tinha mais comida, e se dobrar diante daquele que agora era a autoridade, porque Deus cumpre cada uma das suas promessas. Com 39 anos é que os seus irmãos vêm para o Egito para buscar comida. E quem era o ministro da economia? José. E quem era o primeiro-ministro? José. Aquele que um dia havia sido vendido como escravo e quase morto. Pastor, por que ele não foi morto? Porque Deus impôs os limites para cumprir o seu propósito na vida de José. Deus cumpre suas promessas. Talvez não seja do jeito que você quer, do jeito que você imagina. Às vezes nós ficamos muito preocupados. Como é que Deus vai chegar? Deus vai chegar do lado direito, Deus vai chegar do lado esquerdo, Deus vai usar um familiar, Deus vai usar um vizinho rico. Ei, não se preocupe como Deus vai fazer. Contente-se em saber que se Ele quiser fazer, Ele faz e pronto. O que importa é a bênção. Aleluia.
vai ser assim ou se vai ser assado, aí é com Deus. Se vai vir de perto ou vai vir de longe, aí é com Deus. Não se preocupa, apenas saiba que Ele cumpre o que promete e que se Ele operar, ninguém poderá impedir. Um cristão vitorioso, ele crê que Deus vai cumprir as promessas no seu modo e no seu tempo, ainda que as circunstâncias estejam muito ruins. Um cristão vitorioso, ele leva consigo a bênção de Deus aonde quer que ele vá. Onde José estava, Deus o abençoava. E quem estava ao lado de José era abençoado. Mas pastor, ele era escravo, é o processo. Mas pastor, ele não tinha sua liberdade. Fazia parte do propósito de Deus. Mas naquele momento, onde quer que ele estivesse, na casa de Potifar ou na prisão, a bênção de Deus estava com José. Sabe por que isso é importante? Porque nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Você já pensou se você fica dando um mau testemunho lá no teu local de trabalho? Meu irmão, estou esperando essa bênção faz tempo. Deus já mandou na vida de quem começou a campanha da vitória muito depois de mim e não mandou na minha. Que bênção você vai estar levando para as pessoas que estão lhe ouvindo? José onde estava, não murmurava, não reclamava. E a presença de Deus na sua vida era evidente, era manifesta. Ele abençoava. José poderia muito bem, no momento em que fugiu daquela mulher, que eu acredito que era uma mulher muito bonita e atraente, esposa de um oficial egípcio, de um capitão. José poderia muito bem ter racionalizado. Esse é um problema muito sério. Racionalizar o pecado. José poderia pensar, puxa, eu estou aqui sozinho com essa mulher. A mulher é bonita. Deus está vendo que não sou eu que estou dando em cima dela, é ela que está dando em cima de mim. Eu estou numa prova maluca desde o dia que eu saí da minha casa. Será que eu não poderia aproveitar aqui esse momento? Sabe o que é que José faz? Aparentemente pode ser imaginado e tido como um ato de covardia. Não é. Muito pelo contrário. É um ato de alguém muito forte. José foge. José desaparece. José diz, entre ter um prazer momentâneo e negociar o meu relacionamento com Deus, para eu perder as bênçãos que Deus tem para mim lá na frente, ó o dedinho, eu vou embora e assumo as consequências da minha saída. José não negocia. E onde quer que José estava, José era uma bênção. Você é uma bênção no lugar onde você está. Mesmo na prova. José poderia, no momento em que aqueles dois oficiais de Faraó sonharam e não tinham a interpretação do sonho, e José tinha esse dom, José poderia muito bem dizer, eu interpretar sonho? Meu irmão, nem os sonhos que Deus me deu se cumprir na minha vida, como é que eu vou interpretar sonho de ninguém? Não é? Porque tem gente que é assim, está passando uma luta numa determinada área e diz, não, nessa área eu não vou ajudar. Meu irmão, você é instrumento de Deus. Você precisa abençoar quem precisa ser abençoado. Lá no corpo de bombeiros tinha uns irmãos, e isso fez parte da minha conversão. Eu me converti no quartel. Deus já estava num processo comigo, mas foi no quartel que eu me converti. Os irmãos tão simples, soldados, eu oficial, mas eu via neles uma alegria que não
não havia no meu coração e na minha vida. Tinha um que onde me via, fazia continência, dizia: Tenente, estou orando pelo Senhor. Eu digo: meu Deus, o que é isso, orar? Um dia ele saiu do refeitório, era no final de semana, eu estava sozinho, soldado, não sei quantos filhos, cumpriu o mandamento, não conseguiu encher a terra, encheu a casa do filho, mas era sempre alegre, era sempre cantando, era sempre dando uma palavra de esperança e ânimo a um e outro. Um dia ele sai do alojamento, ou melhor, do refeitório, eu estava sentado e eu já estava observando a vida daquele rapaz. Eu digo: como é que pode ele ser tão alegre, ele ser tão feliz? Como é que pode ele ser sempre com um sorriso aberto, com um sorriso lá? Aí um dia ele está saindo do refeitório, eu fiquei olhando. Ele deixou a comida, dava sempre uma palavra, deixava uma mensagem, ele saiu. E eu olhando, e ele parou na saída do refeitório, crente pentecostal, da Assembleia de Deus. Ele olhou para mim e fez assim: "Ô glória!" E saiu. Eu me assustei. Eu digo: eu imagino que esse rapaz não passou no nosso psicotécnico, isso não pode ser normal. Mas foi exatamente esse soldado, hoje é sargento da PM, mas foi exatamente esse soldado que orou por mim. Num dia que eu estava sentado, era o único oficial ali presente, tinham poucas pessoas, pessoas humildes, mas quando a palavra foi pregada, ela veio ao encontro do meu coração, da minha necessidade, e ele olhou para mim daquela forma bem indiscreta, né? Que os crentes pentecostais olham. Só era eu que não tinha Jesus ali, e eles olharam para mim na hora do apelo, aquele olhar bem discreto, né? Que eu não percebi, mas nem precisava disso. Eu me levantei, me ajoelhei, porque no exército do homem, um tenente nunca vai se ajoelhar diante de um soldado, mas no exército de Deus, no exército de Deus, é todo mundo soldado, alguns com tempo a mais, com posição melhor, mas servindo sob as ordens de um único general. Nesse dia, o soldado ficou de pé e o tenente de joelho. E foi ali que eu tomei a melhor e maior decisão da minha vida. Por quê? Porque esse irmão, que tinha tantos problemas, tantas lutas, resolveu ser como José, um instrumento nas mãos do Senhor, levar a bênção do Senhor a todos quantos ele pudesse se relacionar. Uma outra lição é que um cristão vitorioso permanece fiel aos seus valores quando tentado, mesmo que isto lhe custe algo muito caro. Para José, custou a sua liberdade. Quem é do direito aqui, sabe que a liberdade é o segundo maior bem jurídico. O primeiro é a vida, o segundo é a liberdade, pois José perdeu a sua liberdade simplesmente pelo fato de desejar ser fiel a Deus e àquele seu chefe. Quando nós somos cristãos vitoriosos, não vamos negociar os nossos valores. Pastor, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo, então já está fora dessa conta. Mas todo mundo cola. Você não é todo mundo. Você não precisa colar. Você vai fazer o que você sabe.
Mas todo mundo rasura e muda a nota. Você não é todo mundo. Você é escolhido. Você é separado. Você é consagrado. Você tem a bênção de Deus. Você não faz. Por fim, um cristão vitorioso, ele nunca vai pagar o mal com o mal. Ele sempre vai pagar o mal com o bem. Olha o que José faz. José chora várias vezes. José se emociona. Eu acredito que ao ouvir os seus irmãos, José estava no seu coração dizendo: eles pensam que eu sou igual a eles. Se eles estivessem no meu lugar, talvez essa seria a opção, pagar o mal com o mal. Mas eu vivi todos estes problemas e Deus trabalhou no meu caráter, no meu coração. Deus trabalhou na minha sensibilidade. O que é que ele diz para os irmãos? Não vou me vingar de vocês não. Tudo estava no controle de Deus. E a minha vida está nas mãos de Deus. Fica tranquilo. A minha autoridade eu vou usar para cuidar de vocês e para cuidar do filho dos seus filhos. Eu vou abençoar. Não fui chamado para amaldiçoar. Eu não fui chamado para trazer outra palavra que não seja uma palavra de bênção. José entende que ele era um instrumento nas mãos de Deus. E como instrumento, deveria agir segundo a vontade de Deus. Tem tanta gente que diz por aí: o mundo dá muitas voltas. Não importa se o mundo dá voltas. Não importa se a roda tem que girar e ora você está embaixo, ora você está em cima. O que importa é a presença de Deus. O que importa é que Deus esteja conosco. O que importa é a sua graça, a sua misericórdia. O que importa é que Ele esteja conduzindo a nossa vida e a nossa história, como estava conduzindo a vida e a história de José. Essa é a palavra que Deus tem colocado no meu coração para esta noite. Nós estamos num culto da vitória. E um cristão vitorioso precisa confiar em Deus, mesmo sem entender. Um cristão vitorioso precisa crer que Deus vai cumprir as suas promessas no tempo certo, mesmo que as coisas não estejam boas. O cristão vitorioso precisa levar a bênção de Deus aonde quer que ele vá. Um cristão vitorioso não pode pagar o mal com o mal. O cristão vitorioso se destaca. O cristão vitorioso paga o mal com o bem. Um cristão vitorioso, ele precisa manter a sua integridade e o seu caráter inegociável, mesmo quando tentado. Se você agir dessa forma, trazer a sua causa para a campanha da vitória, eu creio que é uma questão do tempo de Deus, para que a bênção chegue, para que o milagre chegue, para que a vitória possa te alcançar. Às vezes não é na mesma área, às vezes são em várias áreas. O nosso Deus sabe, o nosso Deus conhece, Ele sabe a causa que você tem trazido. Permaneça firme, aguenta firme, porque eu creio que tem vitória da parte de Deus para você. Eu creio que tem bênção da parte de Deus para você. Eu creio que você já pode
e deve cantar o hino da vitória. Mas eu não poderia encerrar essa palavra, se o pastor Oséias me permitir, sem falar na maior de todas as vitórias. José foi para esse povo e para a sua família um libertador, um salvador. José é um tipo de Cristo, de alguém que foi instrumento nas mãos de Deus para perpetuar a espécie humana. E Jesus Cristo é o maior de todos os presentes. Jesus Cristo é o maior de todos os milagres. Jesus Cristo é a maior de todas as bênçãos. Jesus Cristo é a maior de todas as vitórias. Aliás, todas as vitórias, elas iniciam e terminam com Jesus. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim. E eu queria perguntar nesta noite, a igreja pode se colocar de pé, pastor? Vamos nos colocar de pé. Eu queria perguntar nesta noite, se há alguém que deseja aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, alguém que ainda não tem uma aliança, alguém que ainda não tem um compromisso e quer sair daqui como um cristão vitorioso, passando por lutas, mas crendo que tudo está no controle de Deus. Ou mesmo você que em algum momento da sua trajetória se afastou, desistiu da caminhada, não estamos aqui para te julgar. Deus continua te amando, suas promessas ainda estão de pé, seus planos ainda estão intactos para o teu futuro. Mas você precisa tomar aquela que é a maior e melhor de todas as decisões. Eu nasci, estou em Pernambuco e posso falar isso, numa família bem disfuncional. Meu pai, um oficial da Marinha, viciado em jogo, gastava, se não todo, mas pelo menos uma boa parte do seu salário numa rodada de baralho, numa mesa de sinuca. Às vezes nos faltava até o básico e o essencial. Cresci nesse contexto. Sabe quando eu entendi que eu era alguém vitorioso? Aos 26 anos de idade. Hoje eu tenho 51. Posso parecer mais velho, mas tenho apenas 51. É que os cabelos são brancos. Mas foi aos 26 anos de idade, depois de viver uma série de consequências negativas, uma insegurança tremenda por conta da separação dos meus pais, foi que eu pude entender que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vitorioso. E aí eu queria encerrar me lembrando de uma coisa que eu fiz na casa da minha avó aqui em Olinda, perto do bairro Novo, no bairro Novo. Morando com a minha avó, tios e tias, e querendo conviver com os meus pais, vendo que os meus primos eram diferentes, que os meus colegas de colégio eram diferentes, que no dia das crianças os pais iam, que no dia dos pais os pais iam. E um dia eu me lembro, nunca me esqueci, isso está na minha memória. Eu fui para o portão da casa da minha avó, chorando. Apesar do amor que a minha avó me tinha, ela me tinha muito amor, ela e meus tios e tias, que me criaram por um tempo. Mas eu olhei para o céu e disse um dia, sem saber que aquilo era uma oração, e sem saber que no céu havia alguém que estava ouvindo o que eu estava falando. Eu disse, um dia eu vou ser alguém importante. Era a linguagem de uma criança. O que eu queria dizer era como eu preciso dos meus pais, e eles nunca estão aqui. Sabe quando isso se cumpriu? No dia que eu fui à frente
e entreguei a minha vida a Jesus Cristo. Eu me tornei a pessoa mais importante que eu poderia ser, porque a minha vida está nas mãos do meu Senhor. Eu não conheço a tua história, estou contando aqui um pouquinho da minha, mas você pode sair daqui a pessoa mais importante que você pode ser. Você pode sair daqui com o maior de todos os presentes, com a maior de todas as bênçãos, Jesus Cristo. Se houver alguém de onde você estiver, levante uma de suas mãos para que eu possa te ver. Há alguém nesta noite que deseja aceitar a Jesus como Senhor e Salvador? Alguém que deseja voltar aos caminhos do Senhor? Levante só uma de suas mãos para que nós possamos lhe identificar, orar, interceder por você. Há alguém que deseja aceitar a Cristo como Senhor e Salvador? Alguém que deseja voltar para os caminhos do Senhor? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família e que você possa viver as promessas de Deus como José um dia viveu.